seja bem-vindo ao Aula Paraná. Eu sou a professora Poliana Paio. Essa é a Lígia, tudo bem, Lígia? E você está na sua maior sala de aula virtual. Hoje nós temos um assunto muito legal. Vem comigo para os objetivos da aula. Vamos ler e interpretar poesia, conhecer um pouquinho do contexto de produção poética, localizar informações explícitas ou implícitas no texto, declaradas ou não, reconhecer o efeito de sentido decorrente de uma determinada palavra ou expressão e identificar as funções da linguagem recorrentes no texto. O que vimos na aula passada? O surgimento do movimento de contracultura em resposta à turbulenta ditadura militar de 1970, vimos um pouquinho sobre a geração mimeógrafo, cujo lema era "Seja marginal, seja herói", o ícone da nossa poesia aí, o Paulo Leminski, curitibano, e estudamos um pouquinho da metalinguagem. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Não deixe de fazer as suas atividades do CLES, ok? Fica ligado, vai lá e capricha. Estamos juntos? Seguindo, trouxe aqui um haikai para vocês. Preste atenção na leitura. Tudo dito, nada feito. Fito e deito. Simples, mas no ponto, né? Na medida. E vem chegando o quiz aí, vamos lá. Podemos definir um haikai como: letra A, um poema de origem japonesa, cuja temática é representada pelos seres mitológicos, Letra B, um poema de origem judaica, cuja temática é representada pelos elementos da natureza. Será que a alternativa é a letra C? Um poema de origem japonesa, cuja temática é representada pelos elementos da natureza? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? E aí, tempo para pensar e eu volto já com a resposta.
aí, galera, já descobriu a resposta? Vem comigo! Quem marcou a letra C acertou em cheio. É um poema de origem japonesa, cuja temática é representada pelos elementos da natureza. Vem chegando mais material bacana aqui. Haikai, preste atenção. Esta vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Profundo, né? Quase chorei. Aqui nós temos uma capa também de um livro do Leminski, muito bonitão, muito simpático. Vamos seguir com mais produção literária. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Todos muito profundos, né? Outro haikai aqui. Rio do mistério, que seria de mim se me levassem a sério? Perceba a forma de composição do gênero, curto, mas direto. Ao lado de Guilherme de Almeida, Paulo Leminski é um grande autor haicaísta da literatura brasileira, influenciado pela ruptura do verso tradicional proposta pelo movimento concretista. A beleza e peculiaridade do poeta consiste na notável liberdade estilística em sua escrita. Sua naturalidade em transitar entre os versos tradicionais do haikai japonês e a liberdade herdada do concretismo formou um estilo autêntico e único de criação poética. Vem chegando mais um quiz. Preste atenção que esse é dos bons. Noite sem sono, o cachorro late, um sonho sem dono. Pergunta: sabe-se que o haikai valoriza a concisão e a objetividade. Das características abaixo, assinale a que não foi utilizada pelo autor. Preste atenção. Letra A. Ele não utilizou referenciar a solidão e uma estação do ano. Letra B. Apresentar 3 versos metrificados. Letra C. Não revelar um eu poético subjetivo. Ou letra D. Poucas palavras com uso de substantivos. Tempo para pensar e essa é com você.
E aí, galera? Tamo junto? Vem comigo para a resposta. Quem marcou a letra A, referenciar a solidão e uma estação do ano, foi o que o poeta não utilizou no seu haikai. Difícil? Não, né? Vamos agora para um conteúdo muito legal. Funções da linguagem. Você sabia que a nossa linguagem possui funções específicas? Sim, conforme a intenção da fala na comunicação, utilizamos uma ou outra determinada função. Vem comigo para conhecê-las agora. A função referencial. Temos também a função emotiva, a função poética, fática, conativa e a metalinguística, né? Atualmente aí elas classificam-se em 6 funções. Hoje nós daremos atenção especial para o número 3, a função poética. Na aula passada, lembrando que nós vimos aí a função da metalinguagem, você se lembra? A função metalinguística, né? Como vimos na aula passada, ela está com seu foco no código, ou seja, na própria produção. Para isso, nós utilizamos poemas específicos de Paulo Leminski, onde ele trata da arte de fazer os poemas. Você se lembra? E hoje, então, com a função poética. Nós percebemos a função poética quando se valoriza a elaboração de um texto, cujo foco está na mensagem. Então, a intenção poética é levar uma mensagem específica. E é isso que nós vamos trabalhar hoje ainda com a obra de Paulo Leminski. Quais são as características da função poética? São marcantes e inconfundíveis. Preste atenção. Combinação específica de palavras com rimas. Isso você já está acostumado, né? A perceber as rimas dentro de um poema. Também privilegia a melodia e a sonoridade das palavras. Utiliza uma linguagem elaborada e cuidada. Também utiliza uma linguagem conotativa, ou seja, faz uso frequente de linguagem figurada, como metáforas, sinestesias, comparações e assim vai. Também procura criar uma comunicação bela e inovadora. E por último, exploração dos sentimentos pelo eu lírico. Quem nunca leu uma poesia apaixonada, não é mesmo? E vem chegando aqui mais um poema do nosso Paulo Leminski, essa vai para os corações apaixonados. Aumenta o volume da sua televisão e vem comigo. Amar você é coisa de minutos. Amar você é coisa de minutos. A morte é menos que teu beijo. Tão bom ser teu que sou. Eu a teus pés derramado, pouco resta do que fui. De ti depende ser bom ou ruim. Serei o que achares conveniente. Serei para ti mais que um cão. Uma sombra que te aquece, um Deus que não esquece, um servo que não diz não. Morto teu pai, serei teu irmão. Direi os versos que quiseres, esquecerei todas as mulheres, serei tanto e tudo e todos, vais ter nojo de eu ser isso. E estarei a teu serviço, enquanto durar meu corpo, enquanto me correr nas veias, o rio vermelho que se inflama, ao ver teu rosto feito tocha, serei teu rei, teu pão, tua coisa, tua rocha, sim, eu estarei aqui. Paulo Leminski. Ai, deixa eu limpar aqui minhas lágrimas, porque esse foi impressionante. Seguindo aqui, atividade 1, presta atenção, chega mais. Embora não seja tão conhecido assim pela sua composição amorosa, como nós vimos na aula anterior, Leminski também escreveu uma lírica apaixonada, que é o caso da poesia que acabamos de ler, Amar Você é coisa de minutos. Como podemos, então, interpretar os sentimentos do eu lírico? E aí, escreve no seu caderno e eu volto já.
Estamos de volta e vamos com a resposta. Sugestão para você. Nos versos acima encontramos um eu lírico absolutamente encantado, apaixonado pela sua amada, que encontra no sentimento forças para superar todas as barreiras. Ele se coloca aos pés da sua amada e diz que promete ser aquilo que ela deseja. Chega aí, meninas, sonho de toda mulher, não é? Fecha aspas. Vamos lá. Gente, qual é a importância então da linguagem poética? Ela tem a sua importância e nós vamos descobrir. Ela é essencial para despertar e estimular a habilidade de enxergar o mundo. Então, se você acha que precisa aí de algo a mais para melhorar a sua capacidade interpretativa, comece a ler poemas, poesias, haikais e você vai longe. Vamos lá? E quais são os benefícios, então? Continuando ainda sobre linguagem poética, nós temos os seguintes benefícios. Gente, olha que curioso. Melhora significativamente a qualidade da escrita. Você sabe que quando você lê, isso aumenta a sua capacidade de escrita, porque você percebe a grafia correta das palavras, isso melhora a sua capacidade de escrita. Próximo benefício, estimula a sua criatividade. Bom demais, não é? Motiva para enfrentar os desafios da vida. Uau! Por ser profunda em sentimentos. Isso é verdade. Quem nunca se inspirou num poema para enfrentar e superar obstáculos? E por fim, refina a sua capacidade interpretativa, como eu já disse, que é um fator essencial para o aprendizado. Então, você que quer entrar na universidade, leia poesia. Vai melhorar? Vai dar um up na sua cognição. Vem chegando mais uma obra literária do nosso querido Leminski. Não discuto. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Bom, né? Atividade 2. O pequeno poeminha, composto por 4 versos, é um dos mais celebrados da obra do Paulo Leminski. E nele nós podemos perceber qual é a postura do eu lírico diante do seu destino. Então, eu peço que você escreva no seu caderno qual é essa postura do eu lírico diante do seu destino. Vamos reler? Não discuto. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Tempo para pensar.
Sugestão de resposta. Sucinto, os versos traduzem a resignação do eu lírico, a postura de conformidade e aceitação com o que o destino oferece. Ao invés de se debater com aquilo que foi enviado pelo desconhecido, o sujeito parece receber com serenidade e gratidão aquilo que lhe cabe. Então é uma postura de aceitação. Vamos seguir? Chegando aqui, essa é uma das minhas favoritas obras desse poeta. E olha, você também vai gostar. Preste atenção. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com objeto direto na cabeça. Paulo Leminski. Gostou? Eu também? Conseguiu entender a história? Quiz. Pelos versos, percebe-se que a poesia de Leminski, A, tem como base os dilemas financeiros do ser humano, B, valoriza a concisão e é transgressora, C, é composta por uma observação rigorosa do mundo material, ou D, é composta por personagens positivamente idealizados. Gênios pensando, e logo a gente vem com a resposta.
Espero que você tenha acertado esta questão. Vamos à resposta? Letra B. Valoriza a concisão e é transgressora. Um comentário. Apesar desses elementos não traduzirem com exatidão o texto, nós podemos sim afirmar que a poesia é transgressora e concisa, pois ela pertence a um movimento que traz essas características. Mas eu convido você neste momento a voltar no texto e eu quero comentar algo especial com vocês. O assassino era o escriba. Você percebe que para compor essa poesia, ele traz elementos gramaticais? Nós temos aí um pouquinho de metalinguagem, lembra da aula passada? E aí você tem toda uma composição que fica divertida, jocosa, e nós fechamos aqui com o objeto direto na cabeça, que foi o objeto, né, utilizado para matar aí a pessoa da questão. Eu quero que você leia novamente esse poema depois, para que você possa se divertir com o conteúdo. Então, finalizando, o que nós aprendemos hoje? Paulo Leminski também foi um grande autor arcaísta da literatura brasileira. Então, a sua produção é bem vasta, né? Ele tem aí uma elasticidade poética, se pudermos utilizar esse termo. A linguagem poética também é uma das 6 funções da linguagem, como nós vimos, e ela possui características marcantes como explorar sentimentos através do eu lírico. E ler poesia promove benefícios cognitivos. Temos aqui a capa do livro Vida, que são 4 biografias pela editora Companhia das Letras. Olha que bonita. Aqui estão as nossas referências. E até a próxima, pessoal. Nós vamos ficando por aqui e eu me despeço com um beijo e um queijo. Fui!